Leitura do livro Liderança com Propósito. Princípios eficazes para o líder do século XXI. Autor Rick Warren. A liderança pode ser aprendida. Muitos livros já foram escritos com base nos princípios da liderança de Neemias, mas eu afirmo a você que nenhum por um líder como Rick Warren. Ele, de fato, aplicou o que está neste livro, primeiramente em sua própria vida. Certamente você encontrará resposta e segredos simples que abrirão caminhos para que o autor seja o que é hoje e tenha chegado ao lugar que ocupa. Pessoalmente, creio que a Bíblia é o maior tesouro da humanidade. Quanto mais estudo e aplico seus princípios maravilhosos, mais nossa vida é transformada. Em liderança com propósito, sua liderança será inspirada, impactada e, consequentemente, transformada com a leitura e a aplicação desses mesmos princípios. Vale lembrar, este livro foca o líder, não as ferramentas da liderança. Muitos advogam que falta liderança no mundo de hoje e que isso também ocorre nas igrejas. Discordo. O mundo e a igreja não estão carentes de líderes. Temos muitos líderes secundários e religiosos que exercem a liderança na sociedade, nas igrejas, nas organizações religiosas, no mundo todo. Contudo, o que enfrentamos hoje é uma crise generalizada de ausência de liderança saudável. Sem exageros, afirmo com toda a convicção, o mundo nunca precisou tanto de liderança autêntica e bíblica como em nossos dias. Quando grande parte da crise de valores, porque passa o mundo, na família, na sociedade, nas igrejas, diz respeito a problemas de liderança, incluindo o caráter do próprio líder. Sofremos hoje uma epidemia avassaladora de liderança egocêntrica na sociedade e assistimos a uma crise sem precedentes de corrupção e imoralidade na igreja, nas organizações e no ministério, uma crise de egocentrismo vergonhosa, o chamado money hysteria, reina absoluto. O noticiário e o comportamento atestam isso com facilidade. Não sou, todavia, pessimista nem negativo. Creio que existe uma parcela de líderes experientes e maduros e outro de novos líderes que estão fazendo a diferença tanto no mundo secular quanto na igreja. Quando vejo jovens promotores no Brasil denunciando e abrindo processo contra grandes corporações, com a indústria do tabaco, instituições sociais e até mesmo religiosas, e contra poderes executivos, legislativos e judiciário. Em todos os níveis, vejo que a epidemia ainda não contaminou a todos. Hoje, no Brasil, já é possível ver pessoas ricas e influentes pagarem na justiça por terem exercido uma liderança fraudulenta. No meio cristão, também começamos a ver tipo de frutos da nossa liderança. Enquanto muitos ministérios e igrejas no Brasil se afirmam, outros ministérios baseados apenas na projetação pessoal e no dinheiro começam a ruir. Eu creio num tempo para a liderança e isto vem de Deus. Conheço pessoalmente o autor desde 2001, portanto, antes de ele ser celebridade mundial, e posso garantir que continua tendo o mesmo caráter. Nada mudou em sua essência. Continua sendo o ramo de videira. Claro que sua agenda mudou, até mesmo por uma questão de boa mordomia do seu tempo. Mas ele não foi para a TV, nem mudou de casa, continuou voando em avião comercial. Rick Warren não foi para o estrelado, pelo contrário, foi em direção à dor dos que sofrem, para a África, para Ruanda. Ele e a esposa estão sendo usados por Deus para mudar um dos países mais pobres do mundo através do programa Peace. Plantar igrejas, equipar líderes, servos, assistir os pobres, cuidar dos doentes e educar para a próxima geração.
Pastor Rick Warren tem sido líder assim. Esse líder tem autoridade para nos apresentar cada palavra deste livro. Um homem íntegro, simples e sábio, que tem liderado com sabedoria sua linda família. Fundador de uma das maiores e mais influentes igrejas do mundo, é um homem à frente do seu tempo, que tem vivido valores de que tanto necessitamos. Rick Warren é autor de 6 livros, dos quais destaca best-seller Uma Vida com Propósito, nada menos que o livro não ficção, mais vendido em todo o mundo, com mais de 32 milhões de exemplares vendidos em inglês e mais de 500 mil em português. Foi apontado pela imprensa secular como um dos maiores líderes mais influentes dos Estados Unidos. Um homem que não mudou, mesmo depois de tantos holofotes. Respeitado dentro e fora da igreja, é eleito o evangélico mais influente do mundo para a revista Newsweek neste novo século, como foi Billy Graham no século passado. Tudo isso, sem dúvida alguma, resultados da boa mordomia, da influência e a influência da liderança que Deus lhe tem posto nas mãos. Liderança e influência. Talvez não tenhamos, neste início de século e milênio, um líder que tanto tem influenciado outros líderes. Por isso, realmente, acredito que você, leitor, terá a sua capacidade de liderança aperfeiçoada, passo a passo, com a leitura e o estudo desse livro, que trata desde os fundamentos da liderança, a formação do líder, a sua vida devocional, seus sonhos, projetos, crises e lutas, até a tentações e aprendizado. Um livro que vai mexer com a sua essência. Como disse Rick Warren, foca a pessoa do líder. Não é o livro de ferramentas sobre liderança, mas sim um livro que fortalecerá o melhor e mais importante da liderança, o líder. Porque este não pode dar o que não tem. O autor foi justamente buscar um líder bíblico, o exemplo, os valores, os princípios da vida, da liderança, que servissem de modelo, e encontrou Neemias, cuja vida, obra e liderança são o esteio de seu feito empreendedor, que levanta dos destroços da cidade uma nova realidade. Não é possível transformar a vida de um povo só com palavras, mas a nossa própria vida. Pela primeira vez, temos em português um livro do pastor Rick, que não foi escrito em inglês. A obra que você tem em mãos foi publicada em espanhol e agora está em português. Uma obra que certamente fará diferença na sua vida, de líderes latino-americanos por muitos anos. Além disso, o leitor tem à disposição de vários recursos que auxiliarão a analisar seu próprio estilo de vida e liderança. No fim de cada capítulo, você encontrará perguntas para reflexão sobre os princípios de liderança aqui estudados e também um guia para aplicar de forma equilibrada cada reflexão dentro dos propósitos e da adoração, missões, comunhões, discipulado e ministério. Enfim, um livro diferente de tudo que você já leu sobre o tema. Mergulhe nesta leitura, reflita nela, aplique os princípios aqui discutidos e faça diferença na vida das pessoas que lhe seguem. Capítulo 1. Formação de um líder. A ordem se mantém com um líder sábio e sensato, por causa da transgressão da terra, mas por um sábio e prudente se faz estável a sua ordem. Uma liderança boa e forte, isso é, o de que mais precisa o mundo de hoje, para qualquer lugar que olhemos, desde nossos governos até os nossos negócios, vizinhanças e lares, encontramos-nos rodeados pelos devastadores resultados da instabilidade, da indecisão e da corrupção. Com um grande aumento
de livros e seminários sobre liderança, talvez você se surpreenda com as notícias de que os segredos de liderança de excelência não são novos. De fato, nós os encontramos ao longo de toda a Bíblia. Neemias, um homem que viveu por volta do ano 450 a.C., e a inspiração para este livro. Escreveu sobre todos os elementos da liderança de que precisamos hoje e deu exemplos dele. Inclusive, o fez antes de se inventarem um seminário sobre liderança. No entanto, Neemias não é o único exemplo dos princípios de liderança que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos fala dos benefícios produzidos por uma liderança boa e sólida. A ordem se mantém com um líder sábio e sensato. Observe, em particular, que a palavra fala de um governante sábio e de uma ordem que permanece. As nações, as famílias, os negócios e as igrejas são fortes e permanecem somente quando existe uma boa liderança. A versão Almeida, revista e atualizada, diz: por um sábio e prudente se faz estável a ordem. Em meio a tanta comoção, a mudança repentinas que vivemos hoje, a estabilidade tem de ser o pontal que nos permite sobreviver como uma sociedade. Só por meio de uma liderança boa e firme acharemos estabilidade. Isso significa que precisamos de mais pessoas dispostas e se reconhecerem como líderes e prontas para aprender os princípios bíblicos de liderança, aceitando também os desafios. Essa é a razão por que escrevi este livro. Na pirâmide da liderança, produz-se estabilidade quando o número de líderes aumenta de acordo com o aumento das tarefas correspondentes. Se as tarefas excedem o número de líderes, a pirâmide é derrubada. Com os princípios que examinaremos neste livro, você aprenderá a forma de impedir que o esmaguem. Neemias será o nosso guia neste emocionante percurso dentro dos princípios de liderança. Neste primeiro capítulo, vamos ver seu contexto pessoal. Antes, porém, que quero explicar o que motivou a escrever este livro. É o que chamo de os princípios de liderança de Howard. Primeiro, nada acontece até que haja um líder. É uma lei da vida. A história o demonstra. Enquanto não apareceu um homem chamado Martin Luther King e disse: tenho um sonho, o movimento dos direitos civis dos Estados Unidos não era nada. O programa espacial NASA quase não existia até que o presidente John Kennedy disse: vamos colocar um homem antes que termine esta década. Quando um homem chamado Ray Kroc disse: quero comida rápida, o bom preço em um ambiente limpo, nasceu toda a indústria chamada fast food. A igreja Saddleback começou porque Deus disse: Rick, quero que seja líder e ponha isto em marcha. Quando há problemas em família, nada acontece até que alguém assuma a liderança e diga: vamos fazer algo a respeito disso. Tudo se edifica ou se derruba conforme a liderança. Ao longo da história, inclusive do mundo atual, a maioria dos problemas acontece pela falta de liderança e competentes. O mundo precisa de líderes preparados. No livro de Juízes, encontramos 7 ciclos. Um dia as coisas iam bem e a vida tinha um aspecto razoável, mas no dia seguinte tudo ia abaixo. Vemos que este esquema se repetia constantemente. No último versículo do livro Juízes, temos o seguinte resumo: naquela época não havia rei em Israel. Cada um fazia o que lhe parecia certo. Onde não há líderes, as pessoas fazem o que lhe parece certo, e a consequência disso é a instabilidade. 2. Liderança e influência. Em uma só palavra, liderança e influência, para o bem ou para o mal.
Se alguma vez você visitou o pátio de uma escola ou se sentou com um grupo de adolescentes, em 5 minutos você descobre quem são os líderes. Basta ver como se relacionam entre si. Se você esteve algumas vezes numa reunião de comitê, é provável que tenha descoberto que muitas vezes o líder não é o presidente do comitê. O líder é a pessoa para quem todos ficam olhando a fim de averiguar o que ela pensa. Cada vez que influenciamos outra pessoa, estamos assumindo a liderança. O apóstolo Paulo compreendia disso e sabia que havia se tornado um modelo para os demais crentes. Paulo entendia que Timóteo o admirava e que, enquanto recebia sua influência, este influenciasse outros. Por isso escreveu 1 Timóteo 4,12. Ninguém o despreze pelo fato de que você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis. A liderança não é questão de idade. A idade não tem nada a ver com a liderança. Em qualquer idade podemos exercer a influência e o certo é que você é um modelo, queira ou não. Todos somos líderes em algum aspecto. Cada vez que influencia uma pessoa, você está assumindo a liderança. Portanto, a questão não é se você é ou não líder. A pergunta é: você é bom líder? A Bíblia define o líder como alguém que tem capacidade dada por Deus e a responsabilidade de influenciar um grupo de crentes, a fim de que o propósito de Deus para esse grupo seja cumprido. Neemias é um dos exemplos de liderança mais destacado na Bíblia. Por quê? Ponto 1. Porque era verdadeiro líder. Ponto 2. Porque compreendia o que um líder precisava ser e fazer. Ponto 3. Porque organizou-se para realizar proezas incríveis em tempo recorde. 3. A prova da liderança é esta: alguém está seguindo você. Se você quer saber se é líder ou não, precisa apenas olhar para trás, por cima do ombro. Alguém segue você. Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Paulo disse: tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Não há dúvidas de que os cristãos devem seguir a Cristo. O certo também é que todos precisam de um modelo humano para seguir. Precisam ver nos outros que aspectos há em sua liderança. John Maxwell nos oferece esta parábola a respeito de liderança. Quem pensa estar guiando sem ninguém que o siga está apenas dando um passeio. A liderança não é questão de título ou postos, é questão de influenciar. A maior parte de nós tende a associar títulos à liderança. É um erro. Há uma grande liderança entre ser chefe e ser líder. Ser líder é mais do que possuir um cargo ou um título. São muitas as pessoas com autoridade que não possuem liderança. O verdadeiro líder nem sempre é o funcionário escolhido, ou que é o promovido, ou o cargo do presidente. Os verdadeiros líderes são os que marcam o passo, os que influenciam, os criativos, que solucionam os problemas. Uma pista: se você precisa dizer às pessoas que é o líder, se você precisa lembrar-lhes isso, você não é líder. Liderança é influenciar. Se você não está influenciando ninguém, não importa se você pensa que é líder ou não. Não é um líder. A liderança é questão de influência. Isto é assim, inclusive nos lares. Quando um esposo diz para a esposa: vamos fazer assim porque eu sou líder espiritual, ele não é quem diz ser. Se você é um verdadeiro líder, não precisa lembrar isso a ninguém. Dizer para o seu filho que lhe obedeça porque eu disse é uma posição muito fraca para motivá-lo. Qualquer pai diria para você que no futuro essa tendência não funcionará. A prova de liderança é esta: alguém está seguindo você. Faça o que fizer, você não pode forçar ninguém a segui-lo.
você tem de inspirar as pessoas para que o sigam. Quarto, o fundamento da liderança e o caráter, e não o carisma. É provável que você tenha visto um bom número de líderes com muito carisma, cujos ministérios não duram muito porque carecem de caráter. De fato, alguns líderes têm demonstrado grandes defeitos de caráter. Seu encanto pessoal o tem sustentado durante algum tempo, mas no fim manifesta nele falta de caráter. O fundamento da liderança não é o carisma pessoal, é o caráter. O carisma não tem nada a ver com o que se torna um líder eficaz. A liderança não tem nada a ver com a personalidade encantadora, chamativa, um grande sorriso ou uma voz de veludo. O que você precisa, na verdade, é um caráter de credibilidade. A liderança influencia e sem credibilidade, sua influência não irá muito longe. Talvez as pessoas o sigam por um tempo, mas não demora para que percebam que você não está num caminho que não leva a lugar nenhum. Reputação é o que as pessoas dizem que você é. Caráter é o que você realmente é. D.L. Moody dizia: o caráter é o que somos em meio da escuridão, quando ninguém está nos olhando. Em sua carta a Timóteo, Paulo apresenta as características necessárias para o líder na igreja. Nenhuma só vez ele menciona que sejam necessários estudos de seminário. A liderança não se baseia no preparo acadêmico, é questão de caráter, é uma questão de quem você é. Não há um tipo de personalidade concreto para líderes. Talvez você tenha ouvido dizer no passado que os líderes são pessoas de temperamento colérico ou pessoas que tomam conta da situação. Há, entretanto, líderes de todas as formas, de todos os tamanhos, de todos os temperamentos. Deus quer usar a sua personalidade, tal como Ele mesmo o criou. Observe os 4 temperamentos diferentes dos líderes que vemos na Bíblia. Paulo era colérico, Pedro era sanguíneo, Moisés era melancólico, Abraão era fleumático. Cada um deles era um único e totalmente diferente dos outros. E Deus usou a todos. A liderança não é uma questão de personalidade. Não é necessário que você seja extrovertido, sanguíneo, colérico para ser líder. O que de fato é necessário para a liderança é o caráter. É a única coisa que todos os grandes líderes têm em comum. Quando uma pessoa carente de caráter chega a um cargo de liderança, esse efeito de caráter causa sua queda. Todos já vimos isso acontecer. Neemias era um homem comum, fez coisas extraordinárias para Deus, porque tinha caráter. Esse é o homem que descobrimos quando estudamos sua vida. À guisa de examinar as ações e os exemplos de outros líderes, podemos aprender com ele. No entanto, não podemos imitar a personalidade do outro. Deus nos criou com uma forma única. Quando tentamos imitar alguém, somos consumidos. Assim, como as pessoas são diferentes, os líderes também são. Sua identidade está na forma pela credibilidade e o caráter. A seguinte passagem nos mostra 3 características dos bons líderes. Ponto 1. Tem uma mensagem digna de ser lembrada. Lembre-se dos líderes que lhe falaram a palavra de Deus. Observe bem os resultados da vida que tiveram e imite sua fé. Quando eles falam, as pessoas escutam. Você fala de tal maneira que deixa marca no coração das pessoas? Segundo ponto, tem um estilo de vida digno de consideração. Observe bem os resultados da vida. A vida deles está de acordo com a sua mensagem? E a sua? Você vive de tal maneira que deseja ser estimado pelos outros? Terceiro ponto, tem uma fé digna de ser imitada. Imite a sua fé. Qual é a mensagem da sua vida? O que Deus quer dizer ao mundo por meio da sua vida? Se você quer ser um bom líder, precisa desenvolver uma mensagem digna de ser lembrada. Levar um estilo de vida digno de ser considerado e de ter fé digna de ser imitada. Todas essas coisas pertencem ao caráter.
5. A liderança pode ser aprendida. Todos nós temos potencial para chegar a ser um grande líder. A Bíblia diz: ponham em prática tudo que vocês aprendem, receberam, ouviram em mim. Paulo está dizendo: os líderes não nascem, fazem-se. Aprendemos a ser líderes. Não existem líderes natos. As pessoas se convertem a líderes pela forma com que respondem às circunstâncias. Os líderes se levantam ou caem segundo as decisões que tomam. O ministério de Jesus reflete a alta prioridade que ele dava ao treinamento de líderes. A palavra nos mostra: escolheu 12, designando os apóstolos para que estivessem com ele e os vissem a pregar. Jesus tinha um ministério público que compreendia a pregação e o ensino e a cura. Tinha também um ministério privado, dedicado ao treinamento dos discípulos. Você já encontrou líderes que têm um círculo íntimo de um pouco escolhido, que passam mais tempo em sua companhia? Até Jesus teve um círculo íntimo de discípulos que ele recebia a atenção especial. Pedro, Tiago e João foram escolhidos por ele para que lhe acompanhassem até o jardim de Getsêmani, ao Monte da Transfiguração. Jesus sabia antecipadamente as decisões que eles tomariam e sabia o que podia lhes pedir. Em Gálatas, Paulo diz a Pedro: Tiago e João são as colunas da igreja. Jesus investiu o máximo de tempo naqueles que carregariam o máximo de responsabilidade. Alimentou as multidões, mas passou a maior parte do seu tempo dedicando-se a treinar líderes, porque a liderança pode ser aprendida. Você está investindo tempo em aprender a ser líder? Já que você está lendo esse livro, pode responder assim agora: o que vai acontecer quando você terminar a leitura? O que mais você está acrescentando à sua agenda para certificar-se de que você está aplicando esses princípios à sua realidade diária? No momento em que deixamos de aprender, deixaremos de ser líder. Quando um líder deixa de aprender, deixa também de ser líder. Para sermos eficazes, precisamos nos desenvolver, crescer e converter continuamente ao que Deus quer que sejamos. O aprendizado para ser líder leva toda uma vida. Não digo isso para desanimá-lo, mas para inspirá-lo a buscar sempre forma de melhorar. Quando estudamos a vida de Neemias nos próximos capítulos, veremos como Deus o preparou e usou, e como usou a vida das pessoas aos quais ele ensinou. Se o machado está cego e a sua lâmina não foi afiada, é preciso golpear com mais força. Agir com sabedoria assegura o sucesso. É necessário mais energia para cortar a lenha com um machado que não está afiado, que com um machado afiado. Precisamos aprender a trabalhar com mais inteligência, não com mais força. As pessoas dizem que o trabalho duro o que leva ao sucesso. Eu conheço muitas pessoas que trabalham duro e, no entanto, não têm sucesso porque não aprenderam a trabalhar com maior inteligência. Tudo o que fazem é trabalhar esforçadamente. O fato de você estar lendo este livro e examinando estas lições tiradas de Neemias diz mais a respeito de você do que a respeito do autor. Diz que você está interessado em aprender a ser líder. A pessoa que pensa que já sabe de tudo o que precisa saber vai ficar para trás. O que diz, preciso aprender, preciso crescer, é o que vai ter sucesso. Há uma razão especial pela qual Deus colocou esse livro nas suas mãos. O fato é que de você estar lendo agora é a evidência de que o Senhor tem um propósito para a sua vida. Formou você para ser líder. Ele quer que você influencie a vida dos outros. Vejamos. O contexto histórico de Neemias. A cidade de Jerusalém foi destruída no ano de 586 a.C. Os judeus que viviam ali foram deportados para a Babilônia, hoje Iraque. Deviam estar no cativeiro durante 70 anos, mas no ano de 537 foi permitido que um primeiro grupo retornasse.
No ano de 516, o Templo de Jerusalém foi reconstruído. Esdra foi o líder do segundo grupo de judeus que regressou a Jerusalém em 458. Logo, em 445, Neemias pediu autorização para voltar a Jerusalém com um terceiro grupo, a fim de construir os muros da cidade. Naqueles dias, a cidade era protegida pelos muros que a rodeavam. Se um inimigo atacasse a cidade, poderia levar até 6 meses para abrir espaço e entrar graças a esses muros. Quando Neemias entrou em cena, os muros de Jerusalém já estavam destruídos há décadas. Já naquela época, os judeus viveram em cativeiro na Babilônia durante algum tempo. Finalmente, foi permitido que retornassem pouco a pouco e depois que reconstruíram o templo. A cidade, porém, continuava em ruínas e os muros, um monte de escombros. Isso criava 2 grandes problemas. Primeiro, os habitantes estavam indefesos. Sem proteção, os habitantes de Jerusalém, vulneráveis diante dos ataques e das provocações. Ao se verem indefesos, sentiam-se também desanimados e derrotados. Quando um exército entrava em cidade e se apoderava dela, a primeira coisa que eles faziam era destruir os seus muros. Era um símbolo da derrota e do desamparo. Com seus muros destruídos, Jerusalém era uma desonra para o povo de Deus. Era como uma declaração: Deus os abandonou. Muitos deles criam que Deus havia feito isso. Afinal de contas, o cativeiro de Israel era a consequência de sua desobediência. Deus havia dito: se não passassem a se comportar como o povo escolhido, que são, permitirei que uma nação inimiga invada sua cidade. O povo não se comportou como era devido, de maneira que Deus permitiu a entrada da nação inimiga. Ele cumpre o que promete. Agora estava de volta até que tinha reconstruído o templo. Estavam vivendo em meio aos escombros. Sua moral estava no chão. Sentiam-se derrotados, desalentados e deprimidos. Como inatural, criam que Deus continuava aborrecido com eles. O que faria falta num momento como aquele? Um líder. Aqui entra em cena Neemias. Palavras de Neemias, filho de Hacalias. No mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Hanani, um dos meus irmãos veio em Judá com alguns outros homens, e eu lhe perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e que estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lembrando-me, jejuando e orando ao Deus do céu. O que estamos lendo aqui é o diário de Neemias e a sua história escrita por ele mesmo. Nas suas palavras, lemos como ele conseguiu a permissão de um rei estrangeiro, um homem que não era crente, para voltar a Jerusalém e reconstruir seus muros. Aquele era o mesmo rei que, quando pela primeira vez os judeus intentaram reconstruir o muro, havia ordenado que não o fizesse. Talvez você já tenha passado pela experiência de tentar mudar a maneira de pensar de alguém e depois negou com grande firmeza o que você pediu. Não é fácil. Neemias fez com que isso acontecesse. Nesse notável diário pessoal, vamos encontrar o interior desse líder. Enquanto eu estava na cidade de Suzã, Suzã não era a capital do Império Persa. Era uma espécie de palácio de veraneio. Neemias nos diz: nessa época eu era o copeiro do rei, assim ele ganhava a vida. Esse era ele, um copeiro. No Antigo Testamento, esse rei o conhecia por 3 nomes diferentes. Em alguns lugares, ele chamava de Artaxerxes, que significa grande rei. Em outros, chamado de Azaras, que significa pai vulnerável.
No livro de Daniel, ele tem o nome de diário, o medo. Isso nos diz algo sobre a forma com que os povos tratavam seus governantes naqueles dias, já que um só homem era conhecido por 3 nomes diferentes. É provável que, por ser copeiro do rei, Neemias ocupasse o segundo cargo em importância dentro do reino. O copeiro do rei era a combinação do primeiro-ministro, guarda-costa, agente pessoal de segurança e ajudante do rei. Era a pessoa na qual o rei mais confiava. O título de Neemias se origina em partes da sua responsabilidade, que incluía a obrigação de provar o vinho do rei antes que o rei bebesse, para assegurar-se de que não estava envenenado. Naqueles dias, as tentativas de assassinato eram coisa comum. Se o copeiro caísse, o rei saberia que se tratava muito provavelmente de algo mais que um simples vinho em mau estado. Havia muitas pessoas que não gostavam de Artaxerxes, e assim a profissão de Neemias era muito perigosa. Neemias tinha de ser totalmente leal e digno de confiança, e Artaxerxes lhe confiava a própria vida. Ainda que seja provável que Neemias tenha nascido na Babilônia durante o cativeiro, ele não era persa. No entanto, ocupava o segundo posto em autoridade e era uma grande figura dentro do governo persa. Deus sempre tem a sua maneira de colocar seu povo na posição necessária e no momento preciso. Hanani, um dos irmãos de Neemias, acabava de voltar da viagem de Jerusalém, visto que Jerusalém estava a uma distância de 1.300 a 1.600 quilômetros de Suzã. É provável que ele tivesse levado uns 2 meses nessa viagem, sobre o lombo de camelo. Atravessando o deserto, uma viagem nada fácil, Neemias pediu notícias a Hanani. Queria saber tudo o que estava acontecendo à sua família em Jerusalém. Só trago má notícias, disse Hanani. O povo está deprimido, nossos parentes estão desalentados e os muros continuam caídos. Reconstruíram o templo, mas toda a cidade está em ruínas. Estão invadindo a cidade e o povo está realmente desalentado. Má notícias, irmão. No versículo 4, vemos a reação de Neemias. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando a Deus. Neemias se sente triste com a notícia e envergonhado pelo povo de Deus. Nos versículos seguintes, leremos sua oração. Veremos também que Jeremias não orou apenas 1 hora ou apenas um dia. As escrituras diz que ouviu as notícias do mês que Quelisteu e foi no mês de Nissan, quando o rei deixou ir. Havia orado e chorado, jejuado e lamentado durante 4 meses. É claro que levou a sério aquelas notícias e que as guardava no mais profundo do coração. Neemias é um homem de oração. Em seu diário lemos 11 orações, mais em que qualquer outro livro da Bíblia. Por que você acha que Deus escolheu para ser líder? Teria sido em virtude da sua vida de oração? Por que Deus escolheu Neemias como líder? Entre todas as pessoas possíveis, por que Deus escolheu Neemias, o copeiro de um rei pagão? Há 3 razões para isso. Vejamos. Primeira, Neemias era sensível diante das necessidades que via ao seu redor. Deus viu o seu coração de Neemias. O que ele viu o fez sorrir. Neemias era um homem que se importava com o que Deus se importava. Ele tinha uma vida boa na Babilônia. Sim, era judeu, mas havia nascido ali, na Babilônia, durante o cativeiro. Nem sequer havia visto Jerusalém. O problema de Jerusalém parecia estar 1 milhão de quilômetros de distância. Quando, porém, ouviu falar do povo de Deus, deprimido, desalentado e derrotado, ele levou a sério essa notícia. Os líderes são sensíveis diante das necessidades das pessoas que os rodeiam. Este é o primeiro princípio da liderança que encontramos no livro de Neemias. Deus usa pessoas que se importam com o que o Deus se importa. Para Deus era importante o fato de os muros de Jerusalém estar caídos.
Neemias se importou com o que Deus se importou, e isto fez dele um líder. Bob Paz, o fundador da Visão Mundial, diz: quero que meu coração se quebrante diante das mesmas coisas que quebrantam o coração de Deus. A primeira qualidade de um grande líder é a sua sensibilidade diante das necessidades que estão ao seu redor. Segundo passo, Neemias era digno de confiança. Neemias era um homem de boa reputação. Artaxerxes lhe confiou a sua segurança pessoal. Isso significa um grau muito alto de confiança. Deus usa pessoas que sejam dignas de confiança, seguras e fiéis. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em liderar com riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? E se vocês não forem dignos de confiança em relação aos outros, quem lhe dará o que é de vocês? Nenhum servo pode servir os dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não poderão servir a Deus e ao dinheiro. Lucas apresenta 4 formas pelas quais Deus prova a nossa fidelidade. Uma delas consiste em observar como servimos no ministério liderado por outra pessoa. Antes de nos confiar um ministério próprio, Ele quer ver como nos comportamos diante da liderança de outra pessoa. Outra forma tem a ver com a administração das nossas finanças. A Bíblia indica com clareza que o nosso estilo pessoal na administração do dinheiro determina o quanto Deus pode abençoar nossa vida. Se as riquezas terrenas não podem ser confiadas a nós, quem vai confiar os verdadeiros tesouros espirituais? Até que ponto você quer que Deus o abençoe? A decisão é sua. Peça-lhe o que faça digno de confiança e generoso, assim como ele mesmo é digno de confiança e generoso. Terceiro ponto, Neemias era disposto. Quando houve necessidade de um líder, Neemias disse: eu me ofereço, aqui estou, envia a mim. Ele tinha o cargo mais invejável de todo o reino, e o problema estava a 1.600 quilômetros de distância. Levaria meses para chegar ali de camelo. Para Neemias teria sido mais fácil permanecer onde estava, levando a vida fácil do palácio. Ele, porém, disse: eu vou. Não sou o construtor, mas vou construir os muros. Não tinha a habilidade necessária para esse trabalho, mas tinha o coração disposto. Deus o escolheu porque era sensível e de confiança, e se colocou à sua disposição. Deus não busca os líderes capacitados, tanto quanto busca a credibilidade, a confiabilidade, a disponibilidade. Essas qualidades são todas elas questão de decisão. Talvez você diga: eu não tenho esses dons, o talento ou o intelecto necessário. No entanto, não é essa pergunta que Deus está fazendo a você. Deus quer saber: Ele pode acreditar em você? Você tem caráter? Seu caráter está sendo desenvolvido? Você é sensível com as pessoas? Você é digno de confiança? Deus pode se apoiar em você? Você está disposto? Nada acontece enquanto não houver quem providencie uma liderança para executar. Tudo pode ser edificado ou destruído de acordo com os líderes. Deus quer usá-lo como líder em seu lar, em seus negócios ou em sua igreja. Você está disposto a deixar que Deus o use? Você está pronto para a liderança? Reflexões sobre liderança. Vamos refletir. Você é sensível diante das necessidades que vê ao seu redor ou se encontra tão envolvido com o que está fazendo que não pode escutar a voz de Deus? Você está consciente das necessidades que os membros da sua família têm? Você está consciente das necessidades de seus companheiros de trabalho? Você está consciente das maiores necessidades da sua igreja? Você poderia mencionar essas necessidades?
O que comove o seu coração? Você é confiável? Você é digno de confiança? Você está disposto? Deus meu, quero estar disposto a deixar que Tu me use no lugar, no momento e na forma que Tu quiseres. Se você diz estas palavras com sinceridade, Deus vai usá-lo. E quando você deixar que Deus o use, Ele o fará em grande medida. Neste dia em que as pessoas estão buscando os esportes radicais e adrenalina, não há emoção maior do que nos deixar ser usado por Deus para o seu reino. Pai, pedimos-te que nós nos sintamos desafiados pela vida de Neemias, quando estudarmos sobre este homem. Os princípios têm milagres de anos, mas aplicamos-se hoje em nossas vidas agitadas. Senhor, queremos ser sensíveis e dignos de confiança e nos colocarmos à Tua disposição. No nome de Jesus, amém. Guia para a aplicação do princípio 1. A formação de um líder aplicando os propósitos de Deus. Como você poderia ser um líder a serviço do Senhor? Comunhão. Como cristão, não podemos sobreviver sozinhos. Precisamos de pessoas que pensem como nós para crescer e prosperar. Os pastores e líderes, especialmente, precisam do apoio de seus amigos para seguir em frente. Uma célula pode fazer uma grande liderança no desenvolvimento da sua vida espiritual. Você faz parte de uma célula ou tem um amigo de confiança? Como você pode ajudar os outros membros do corpo de Cristo e se tornar líderes capacitados? Existe alguém em seu grupo ou igreja a quem você pode apoiar em seu crescimento espiritual? Discipulado. Aprender a ser líder eficaz requer aprender a ser mais como Cristo. De que maneira você está se desenvolvendo como discipulado de Cristo? Ou a estudar esta lição? O que mais você pode fazer para assegurar que está aperfeiçoando suas habilidades como líder? Lembre-se que o exemplo de Cristo é servir aos outros. A liderança requer maturidade. A maturidade necessita para entender que você não deve esperar as condições adequadas. Comece de onde está. Onde você acredita que Deus necessita de sua liderança? Escreva o que você pensa. Qual será o próximo passo? Ministério. Onde quer que interajamos no corpo de Cristo, de alguma forma, nós ministramos uns aos outros. Que propósito você acredita que Deus quer alcançar no meio do seu grupo? Como Deus quer usar você para alcançar o seu propósito? Que passos você pode dar para tornar consciente do exemplo que deve ser para os outros cristãos? Anote as possibilidades que Deus lhe está sugerindo. Procure transformar-se em uma influência para o bem. Evangelismo. Quando influenciamos outros para Cristo, nós nos tornamos de fato suas mãos e seus pés. Jesus passou o seu tempo aqui treinando outros para que fossem como ele e pregassem seu exemplo quando o seu tempo houvesse terminado. O que você aprendeu de Jesus que pode aplicar na atualidade para alcançar o mundo para ele? Faça uma lista dos momentos da sua vida nos quais sentiu a presença de Jesus de maneira especial. Essas são as áreas nas quais ele quer usá-lo para alcançar os outros. Pense em um líder que você conhece e que tem sido Jesus em carne e osso. Pense como essa pessoa o influenciou em sua decisão de seguir Cristo de perto. Planeje converter suas ações em exemplo que permitam alcançar o que você quer alcançar. Decida conduzir as pessoas a Cristo por meio dos seus exemplos. Não as afugente. A adoração. Quando adoramos a Deus, aprendemos mais a respeito do que Ele é. Como o tempo que você separa diariamente para adoração pode influenciar o seu caráter. O que você pode acrescentar em seu tempo de adoração para alcançar uma mudança em sua vida e na dos outros? Separe uns momentos para agradecer a Deus, por exemplo, e peça que Ele o ajude a ser mais como Ele é. Pontos para reflexão.
Leia novamente a passagem de Neemias. No princípio do capítulo, Neemias reconheceu que o povo de Jerusalém estava indefeso, vencido e desprotegido. Eles necessitavam desesperadamente de uma liderança. Pense em qual foi a origem de seu problema. Ponto 1. Existem condições semelhantes no mundo atual? Ponto 2. Neemias estava disposto a deixar uma posição segura e cômoda para ajudar o seu povo? O que você está disposto a deixar para solucionar os problemas que Deus lhe tem revelado? Lembre-se, na liderança, a confiança é mais importante que a disponibilidade. Em quem você pode confiar sempre? No próximo capítulo, descobriremos o papel da oração na liderança, assim como aprendemos a depender do líder máximo de Deus. Terminamos agora o capítulo número 1. Faça suas reflexões em cima do capítulo 1, Liderança com Propósito. Meu nome é Isabel Dalmagro. Se inscreva aqui no canal e deixa no comentário qual foi a parte do livro que mais tocou em você. É muito bom estar aqui com vocês. E já acesse também o capítulo número 2. Deus abençoe você. Tenha um excelente dia. Tchau, tchau.